Boa tarde. Damos então início à nossa sessão de hoje. Mais uma sessão que se pretende descontraída, uma vez que, como habitualmente dizemos, estamos entre amigos, estamos em família, uma sessão que vai permitir-nos refletir conjuntamente sobre uma série de questões diretamente relacionadas com a teosofia e com a prática da teosofia. A sessão de hoje é coordenada pelos ramos Kuthumi e Lótus Branco e respectivos coordenadores, a nossa amiga Isabel e o nosso amigo José António. E temos o prazer de ter conosco 4 amigos ligados a esses 2 ramos. A nossa amiga Ana Margarida Leite de Castro, bem-vinda, Ani. Temos a Rita, nossa amiga Rita Jardim, bem-vinda, Rita. E temos também nosso amigo José Luís, bem-vindo, José Luís. Não está connosco, por enquanto, um outro amigo nosso, Paulo Carvalho da Silva, tem estado com alguma dificuldade em entrar na sessão. Se entrar, entretanto, fará a leitura do seu texto. Bem-vinda também, Isabel, e bem-vindo, José António. Um abraço para todos. Passo a palavra aos coordenadores dos ramos, à Isabel e ao José António. Muito obrigada por esta oportunidade de apresentarmos e de nos congratularmos com a presença e com os contributos dos nossos queridos amigos que estão aqui presentes hoje. A Ani, a Rita, o José Luís, e estamos com muita pena que o Paulo esteja a ter dificuldades em entrar. Todos estes nossos amigos são membros ou simpatizantes já de algum tempo e têm nas suas vidas procurado viver de uma forma experimental e aplicada os princípios da teosofia. Todos se caracterizam por bondade, criatividade e muita fraternidade que todos nós temos tido o privilégio de receber. E, portanto, vou passar a palavra ao José António, para que também possa dizer alguma coisa. Saúdo todos os que estão aqui, presentes. Espero que esta sessão corra bem. E o bem aqui é que cada um possa refletir mais um pouco ainda e autoconhecer-se cada vez melhor. E, portanto, não vou entrar aqui em grandes elogios, porque são todos merecedores da nossa consideração, do nosso carinho, da nossa amizade, e apenas peço atenção para as suas palavras que são plenas de coisas boas para a gente pensar. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente de Deus. Quando pensamos em gratidão, pensamos em algum sentimento de emoção. Neste caso, essa emoção surge após recebermos algo de alguém ou retribuímos as graças recebidas não por obrigação, mas para permitir que outras pessoas experienciem a mesma emoção, o mesmo sentimento. Nem sempre esperamos pelo benefício recebido, mas trata-se sempre de algo a que atribuímos valor, ou seja, amor. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos. Nelas encontrando mais alegria e não precisamos de grandes motivos, pois coisas simples fazem-nos gratos todos os dias. A gratidão acontece quando nós, mesmo diante de um turbilhão de problemas, agradecemos a oportunidade que nos traz a informação de que precisamos para resolvermos a situação. Sabemos que nada acontece por acaso e o universo está sempre a nosso favor e não contra nós. A gratidão é um sentimento que significa reconhecimento. Ser grato
é uma forma de valorizar as experiências que temos e, assim, passamos a encarar o mundo com positividade. É receber um bom dia inesperado, é a gentileza, é a ajuda que vem do coração e se transforma em amor. Por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, mesmo quando somos muito abençoados, porque centra a nossa atenção no ego. A gratidão ajuda-nos a sermos menos ansiosos, depressivos e estressados. Esse sentimento é associado à felicidade, ou seja, a pessoas mais gratas e mais felizes. Sentir-se grato também é associado a um estado de espírito e não se refere só a bons acontecimentos. Na vida, qualquer um de nós também se sente grato por experiências menos boas que lhe trouxeram alguma aprendizagem. Assim, a gratidão está relacionada não só a graças e ajudas recebidas, mas também a todas as experiências e relacionamentos vividos durante a vida. Para as filosofias como o budismo, ser-se grato é fundamental para a paz espiritual. Não há alma com felicidade alcançada se não compreender os obstáculos do próprio caminho. A vida não é um mar de rosas, pois estamos em constante evolução e para haver ascensão é necessário que surjam desafios e por eles devemos ser gratos. Agradecer por errar é ter a oportunidade de corrigir ou aprender, agradecer a cada despertar ou adormecer, agradecer pelos amigos e inimigos, pelas vitórias e derrotas, enfim, simplesmente agradecer por estar aqui e fazer parte deste ciclo infinito de energia. A onda de gratidão não pode ser algo momentâneo. No mar, a onda desfaz-se ao mesmo tempo em que a nova onda surge, e assim é o tempo todo. Da mesma forma, deve ser a gratidão. Ela não deve estar presente só em alguns momentos da nossa vida, mas em todos, mesmo naqueles que não foram tão bons para nós. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, causa em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar, um estranho num amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o presente e cria uma visão para o amanhã. Olá a todos, eu vou-vos ler então o que me pareceu que seria um bom tema, a partilha. Partilha é dividir, é distribuir, é cota parte, é compartilhar, fraternidade. Numa relação com o outro é importante a partilha. Partilhar emoções, ideias, pontos de vista, mas numa base saudável que passa pela aceitação, pelo respeito, pela liberdade de ação do outro. Partilhar, por vezes, é ceder, sem que isso implique sentirmos inferiores ou menosprezados. E ceder com amor, por amor. Partilhamos quando ajudamos no dia a dia os que estão mais próximos de nós, o que muitas vezes é o mais difícil, mas possível. Quando perante o sofrimento alheio conseguimos ser solidários, minimizando o peso do sofrer sozinho. Ou quando perante as alegrias nos regozijamos com elas também. Partilhamos quando pensamos nos outros com amor, quando lhes queremos bem, quando rezamos, quando trabalhamos em sintonia com o nosso eu superior, quando nos pomos ao serviço do bem comum. Partilhamos quando fazemos voluntariado, quando estamos atentos às necessidades dos outros, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou mesmo espirituais.
Uma palavra aqui, outra ação ali, vão fazer a diferença. Partilhar com os outros as nossas experiências pode alertá-los, despertá-los para algo que nem nós podemos adivinhar. Pode fazê-los tomar consciência de algo que estava adormecido a nível do inconsciente. Pode fazê-los sentir que não são os únicos, que não estão sós, que há mais. Toda a intenção, todo o pensamento, toda a ação tem uma repercussão, uma causa ou efeito. Ao partilhar uma ideia, um pensamento, eu estou a interagir com o outro através da matriz divina, esse campo de possibilidades infinitas. Surge sempre um resultado, mesmo que não consigamos sentir, observar ou sequer sonhar, mas ele acontece. Quando eu apenas escuto, dou atenção, reconheço no outro o eu que eu sou e tenho consciência de que o outro é o meu espelho e a partilha acontece. Os silêncios também se partilham e têm o efeito, muitas vezes, também ele silencioso. Por isso se diz, o silêncio é duro. A partilha alimenta-se de traçar objetivos comuns, contornar obstáculos para que essa relação vá crescendo tanto a nível pessoal como coletivamente. Partilhamos quando perdoamos, quando não julgamos, nem os outros, nem a nós próprios. E faz-nos bem partilhar, porque nos sentimos melhores, mais solidários. Tomamos mais consciência da nossa generosidade, da nossa essência divina, do nosso papel neste mundo com vista ao objetivo final. Amor. Quando partilhamos, devemos dar o melhor de nós, a cada momento, e a mais não somos obrigados. Deve ser um tributo de qualquer teósofo partilhar com os outros o que tem, o que sabe e o que é, sem julgamento, sem esperar reconhecimento nem contrapartidas. E concluímos com este pensamento que nos faz sentido. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita. É o que dá sentido à vida, e é da Cora Coralina. Boa tarde a todos. Trago-vos este tema que quero partilhar convosco. O título deste trabalho chama-se A Liberdade à Luz da Teosofia. E eu resolvi abordá-lo em duas partes, às quais chamei A Liberdade que Conduz à Teosofia e a segunda parte, A Liberdade resultante da prática da Teosofia. Permitam-me que vos leia uma pequena nota de abertura antes de entrarmos diretamente no tema, para podermos fazer aqui um enquadramento, para que também se perceba como a coisa se me surgiu. Este tema nasce numa expressão interior de sentido da gratidão à Sociedade Teosófica de Portugal pela luz libertadora que me tem proporcionado, por tudo o que me tem sido dado a conhecer nestes tempos de convivência no seio da Teosofia, através dos ramos Kutu-Umi e Lótus Branco. Pela forma como isso está a construir um caminho de verdade e fraternidade, caminho iniciado muito lá atrás,
mas onde o sentido de ser se manteve indecifrável, embora misteriosamente inconformado. Sendo um tema deveras complexo, cumpriu o dever de me desafiar e fazer superar. Desejo que nele encontrem raiz, tronco e flor geradora de bons frutos. Numa pequena visão geral sobre o que vamos abordar, então na tal primeira parte, como vos tinha dito, a liberdade conduz à teosofia, vamos dividi-la em 4 tópicos, e são eles: definições de liberdade, o que é então a liberdade, a construção da liberdade pessoal e uma inspiração libertadora. Na segunda parte, a liberdade resultante da prática teosófica, temos mais 4 tópicos, que são a envolvente teosófica, a prática teosófica libertadora, ferramentas para a prática teosófica e a liberdade resultante dessa prática. Para finalizar, teremos uma, chamemos-lhe, entre aspas, uma pequena surpresa, que não podia deixar de se chamar liberdade. Primeira parte. A liberdade que conduz à teosofia. A liberdade é o oxigênio da alma. Definições de liberdade. Vejamos se conseguimos encontrar uma definição para a liberdade, tendo em conta que existem múltiplas concepções e todas elas são de considerar. Recorrendo à história universal, percebemos que, tal como afirmava Abraham Lincoln, o homem nunca encontrou uma definição para a palavra liberdade. No entanto, talvez também seja correto dizer-se que desenvolveu múltiplas definições. De Sócrates a Habermas, muito se disse, escreveu, debateu, lutou e sofreu em nome da liberdade, que, vista em larga medida pelo intelecto, pode tornar-se em escasso exercício. A liberdade faz parte do sentir humanista, provém da mesma fonte do amor e da verdade, e quando a isolamos como uma retórica, pode tornar-se uma imposição ou alienação, e perde-se na ilusão dos caminhos que lhe não são devidos. Deixemos então os filósofos e pensadores e dirigimos a nossa busca para aqueles que interpretam a liberdade e a sua essência de formas ainda mais plenas. E nesses encontramos Mahatma Gandhi, que nos diz assim: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Jiddu Krishnamurti afirma por sua vez: os governos querem trabalhadores, não seres humanos, porque seres humanos pensantes podem ser perigosos para os governos, assim como para as religiões. É por isso que os governos e as organizações religiosas procuram sempre controlar a educação. E Thich Nhat Hanh diz-nos também: seguir em frente dá liberdade, e a liberdade é a única condição para a felicidade. Se no nosso coração ainda nos apegamos a qualquer coisa, raiva, ansiedade ou posses, não poderemos ser livres. Vejamos então o que é então liberdade. A liberdade humana é algo fundamental, delicado e misterioso. Algo que indaga muito o nosso espírito, toca fundo o nosso coração e é essencial como o amor, que por sua vez é um ato de suprema liberdade. A liberdade é um elemento estruturante da humanidade. Para entendermos, podemos juntá-la àqueles que me parecem ser os restantes elementos estruturantes do ser humano, aqueles que todos buscamos: amor, verdade, liberdade. Para amar, temos que ser verdadeiros e livres. Para abarcar a verdade, temos que ter amor e ser livres. Para ser livres, temos que estar na verdade e no amor. Podemos assim constatar que todo o ser que vive à redade da sua liberdade está em sofrimento. Percebe-se também que esta privação tolhe o indivíduo na sua capacidade de amar e de ser verdadeiro. Se mudarmos os elementos, mantendo as condicionantes, o resultado continuará a ser o sofrimento. Quando um de nós, movendo-se numa imaginada ala psiquiátrica, prisional
ou até em alguns ambientes profissionais, percebe as baixas energias resultantes da maior ou menor ausência de liberdade. Então a liberdade é um bem inestimável, como são a verdade e o amor, podendo ser vista, isolada ou em conjunto, como uma construção que reside em nós e na qual vamos seguir em frente em educação e consciência. A construção da liberdade pessoal. Para percebermos esta construção, direi que ela será tão mais frutuosa quanto o nosso inconformismo, expresso numa inquebrantável vontade, possivelmente herdada de muitas vidas, de continuar a busca, definindo interesses e dirigindo os nossos passos num sentido de que até certo momento não temos percepção. Começamos a entender empatias com temas pouco comuns, com autores, prosas, poesias, ideias, silêncios e tanto mais que nos toca. Intuímos que a natureza é nossa mãe, que todos os seus espaços vibram em magnetismos que nos atraem aos oceanos, às florestas, aos bosques, onde todos os animais, plantas e minerais são nossos iguais. Conviver com as montanhas, o vento, o mar, os rios e a chuva, ou deambular por entre as árvores escutando os seus murmúrios, são dádivas sublimes da nossa liberdade. Atribui-se a Leon Tolstói a frase: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. E é neste ponto, quando percebemos que estamos em busca da verdade libertadora, e não apenas de uma idealista liberdade, que começamos ou recomeçamos o nosso processo consciente de construção. Intuímos a possibilidade de um caminho e começamos a dirigir a atenção para os sinais. Algumas coincidências começam a ter sentido. Algumas viagens simplesmente acontecem. Então, sem que se dê conta, seguimos em frente, porque a nossa liberdade é manifesta. Uma inspiração libertadora. Aqui chegados, ganhamos consciência que o homem se constrói a si próprio, mas não se constrói sozinho, porque nada evolui em função de si mesmo, e procurar quem comunga as nossas aspirações é apenas natural. A busca por essa companhia pode conduzir-nos por caminhos longos e tortuosos, onde apenas a firme vontade e a consciência adquirida nos mantêm firmes, onde tantos nem sequer fazem questão de tentar. O sentimento de isolamento e solidão pode estar presente, e muito embora nos acompanhe sem aparente perturbação, chegar à teosofia torna-se algo como sentir a afabilidade de um regresso a casa. Encontro nas palavras de Ginarajadasa a inspiração libertadora e uma certa identidade na forma quando nos diz: há hoje na humanidade uma pequena minoria que já não cuida de procurar arte nem cama, mesmo da espécie mais elevada. Reconhecemos que a vida pode, sem dúvidas, tornar-se mais agradável com os requintes que um meio culto proporciona, mas as artes e as ciências, a terna afeição de amigos e camaradas, o hábito de procurar em sociedade a maneira de aliviar o tédio da vida, são coisas que já não podem seduzi-los. Nada disso os atrai agora, por uma simples razão: é que qualquer coisa mais atraente ainda lhes veio encher o horizonte. Essa nova aspiração, chamada mosca, o desejo da libertação, para as almas que estão lutando por libertação e que insistem em desvendar o mistério da sua própria natureza, a teosofia surge como uma luz maravilhosa. E chegamos então à segunda parte, a liberdade resultante da prática da teosofia. A liberdade é ser capaz de amar sem pertencer e viver sem dominar. A envolvente teosófica. Ao entrar nesta segunda parte, devo dizer que o trilho se transformou agora numa larga estrada, ladeada de frondosas e refrescantes árvores,
possuidoras de ancestrais conhecimentos, tão vastos como os seus ramos, através dos quais trespassam quentes raios de generosa e envolvente luz clara, que vão iluminando a jornada, enquanto vou decifrando os sinais que me chegam no silêncio do caminho e nas folhas que esvoaçam na serena brisa. Reflito nas palavras esclarecedoras da Sra. Blavatsky, junto partes do seu texto para perceber claramente a elevação de espírito e o nível de autonomia presentes nos estudantes de teosofia, mesmo nos mais principiantes, e encontro fortes manifestações de amor, verdade e liberdade. Helena Blavatsky diz-nos o seguinte em O Ocultismo Prático. É fácil tornar-se um teósofo. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronta a sacrificar os seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ama a verdade, a bondade e a sabedoria, simplesmente pelo que são em si mesmo e não pelo benefício que delas possa oferir, é um teósofo. Por sua vez, aquele que não pratica o altruísmo, aquele que não está preparado para dividir sua última porção com alguém mais pobre ou mais fraco do que ele, aquele que negligencia em ajudar o seu próximo, qualquer que seja a sua raça, nação ou credo, quando e onde quer que encontre sofrimento, e que faz ouvidos moucos ao clamor da miséria humana, aquele que ouve uma pessoa inocente ser caluniada e que não toma a sua defesa como defenderia a si mesmo, não é um teósofo. A prática teosófica libertadora. Esta prática é uma envolvência que vamos descobrindo aos poucos e fazendo presente na nossa vida, seja pela atenção plena, pela prática meditativa, na interação bondosa, no tempo dedicado ao estudo, à família, aos amigos, aos irmãos e no serviço desapegado que mantemos presente nas ações cotidianas. Percepcionamos uma construção que assoma, envolvendo-nos em paz e harmonia com o todo. Lentamente, ganhamos consciência da obra que se realiza em nós e da qual somos total e livremente responsáveis. Quem costuma dar primazia apenas ao lado intelectual ou à expressão artística, deverá preocupar-se em perseverar para desenvolver as outras vertentes, porque é o rio que abre caminho na rocha. É o flexível que contorna o inflexível, moldando e persistindo. Também nós nos vamos tornando versáteis e atentos a cada detalhe, a cada ser, ao sentir e ao sofrer. Vamos despertando e seguimos regulares no serpenteante vale da prática. Como nunca nos bastará a crença comum, mantemos a busca pelo estudo e sede de conhecimento que lenta mas firmemente se sacia. Não estudamos para sábios, apenas para humildes. Por isso, nutrimos tolerância para com todos, mesmo com os intolerantes e opressores. Mas são os necessitados que nos ocupam o tempo e a compaixão. O que nos move, o que estudamos, é sabedoria divina. Deixaremos de ser ignorantes quando alcançarmos a liberdade. O que acabei de dizer-vos, ou de ler-vos melhor, é sucinta e sabiamente refletido nestas pequenas palavras de Annie Besant, que retirei do prólogo do livro Aos Pés do Mestre, de Jiddu Krishnamurti, e que nos diz o seguinte: aos que batem, do irreal conduz-me ao real, das trevas conduz-me à luz, da morte conduz-me à imortalidade. Ferramentas para a prática teosófica. A prática do teósofo é tripla: estudo, meditação e serviço. Assim nos diz Tim Boyd no seu texto, Um Caminho Sem Fim. No que é consonante com o que vimos, a questão que surge é: que ferramentas utilizar, agora que o caminho se revelou tão profícuo e abrangente? Fará sentido falar em ferramentas ou será de pensar numa oficina por inteiro,
uma vez que a construção é vasta e desafiadora. Aqui, cada qual terá que fazer uso da sua liberdade na intenção que lhe assistir. A mim, agrada-me o conceito de oficina disciplinar, onde possa ir trabalhando múltiplas ferramentas, porque elas completam-se e unem-se. Vão para lá do intelecto, trabalham várias vertentes e necessitam ser praticadas, interiorizadas, vividas. A simplicidade é a irmã da clareza. E é nas oficinas mais singelas que se expressam os melhores artesãos. Os que no tosco constroem beleza. Todos têm uma ferramenta de eleição, aquela que lhes define a função, a destreza e a capacidade. Tim Boyle relembra alguns aspectos expressos numa ferramenta que por si só abrange toda uma vivência. Essa ferramenta é uma escada. A escada de quem pretende subir alto, tão alto que apenas uma escada de ouro será segura, capaz e firme. O presidente da Sociedade Teosófica fala-nos nos 3 primeiros degraus: vida limpa, mente aberta, coração puro. Os degraus que pude ler como liberdade, verdade e amor. Mas fiquemos com toda a escada porque ela é uma base que nos fortalece. Vou-vos então ler a escada de ouro, que diz assim: uma vida limpa, um mental aberto, um coração puro, uma inteligência aguda, uma percepção espiritual sem véu, fraternidade para com os nossos condiscípulos, prontidão em dar e receber conselho e instrução, um sentido leal do dever para com o instrutor, uma obediência voluntária aos mandamentos da verdade, uma vez que pusemos nela a nossa confiança e queremos que aquele instrutor está de posse dela. Uma corajosa resistência em face das injustiças pessoais, uma resoluta declaração de princípios, uma valorosa defesa daqueles que são injustamente atacados e o olhar constantemente dirigido para o ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta descreve. Esta é a escada de ouro, cujos degraus o estudante deve subir para alcançar o templo da divina sabedoria. Helena Petrova Blavatsky, HPB. A liberdade resultante dessa prática. Sobre a liberdade que se encontra no final do caminho, nada sei, apenas que estou distante, mas resoluto em caminhar e viver a liberdade que o horizonte me proporcionar. Terei a paciência do alpinista, a resistência do montanhista e a concentração do arqueiro. Falharei 1000 vezes, outras tantas tentarei, outras tantas acertarei. Crescerei em destreza, ânimo e simplicidade. Importante é não desviar o olhar, porque encontrado o rumo, perder-se seria amargo. E, meus amigos, começámos por definir a liberdade como uma construção própria, que a todo o ser assiste e não deve ser negada. Vimos que é parte do todo, é força e ânimo na unidade. Percebemos que se manifesta em todo o caminho. Saibamos, pois, honrá-la, porque é luz. Uma pequena nota final para aquela liberdade que se manifesta na amizade fraterna de que tenho bebido. Alguns chamam-lhe o doce da vida. Seja o que for, procurarei toda a atenção para nutri-la, porque os seus frutos são deliciosos. E aqui chegados, irei terminar com 3 pequenos apontamentos que nos remetem para a unidade, a simplicidade e o amplo sentido da liberdade. Na unidade, gostaria de vos ler o mantra da unidade de Annie Besant, que diz o seguinte: ó vida oculta, vibrando em cada ato, ó luz oculta, brilhando em cada criatura, ó amor oculto, abraçando tudo em um, possa todo aquele que se sente um contigo compreender que é, portanto, um com todos os outros. E do Tao Te Ching, retirei uma pequena frase que achei importante colocar aqui, que nos remete para a simplicidade de cada um, e que diz o seguinte: eu não faço nada, pelo contrário, estou a ser feito.
E fecho este pequeno trabalho com um poema de Sofia de Melbrana Anderson, intitulado ele próprio Liberdade, e que cola aqui maravilhosamente. E diz o seguinte: aqui, nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui, onde há somente ondas tombando ininterruptamente, puro espaço e lúcida unidade, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade. Obrigado a todos, sentida gratidão. Então vou começar com uma apresentação de umas noções sobre o karma. Ora, como grande parte de nós, eu já tinha ouvido falar sobre o karma. E hoje em dia é vulgar ouvir dizer de uma pessoa para outra que tal coisa aconteceu porque era o teu karma, ou não aconteceu porque o karma assim não quis, usando o termo karma como sinónimo de destino. Porém, quando somos jovens e a vida nos corre sem grandes dificuldades, não pensamos muito sobre os males que acontecem aos demais e principalmente qual a razão por que acontecem. No mundo em geral e em particular ao nosso redor, na população que convive conosco na mesma cidade, vemos seres humanos que são deficientes motores ou que têm graves doenças físicas ou psíquicas, crianças autistas ou com trissomia 21, ou que desencarnam precocemente e ou com muito sofrimento. Quando não nos atinge diretamente aos nossos, estava aqui um bocadinho, está aqui tapado um bocadinho, quando não nos atinge diretamente ou aos nossos, pensamos nestes assuntos de maneira ligeira ou limitamos-nos a dizer: coitado, morreu e era tão novo, ou coitadinha, sofreu tanto para afinal morrer. Em resumo, não meditamos nem filosofamos sobre o porquê destes acontecimentos, a não ser que tenhamos já alguma preparação ou estudo ou alguma sensibilidade para estas questões. Existem muitas pessoas que, quando uma tragédia atinge a família ou entes queridos, revoltam-se e dizem que Deus não existe ou que, afinal, Deus não tem misericórdia. Durante o decurso da vida, várias vicissitudes levaram-me ao impulso de ler e estudar um pouco sobre o que é o karma. Para isso, recorri ao apoio da Sociedade Teosófica e a irmãos mais esclarecidos, bem como a alguma leitura sobre o tema. Eis aqui algumas considerações, em citações algumas ligeiramente adaptadas da secção 11 dos Mistérios da Reencarnação, retiradas da obra A Chave da Teosofia, de Helena Blavatsky, edições 70, Lisboa, novembro de 1978, e que passo a citar. Quer então dizer que todos nós já vivemos na Terra antes, em numerosas encarnações, e que continuaremos a renascer da mesma maneira? Portanto, isto é perguntas e respostas. E a resposta, precisamente. Pergunta: e estamos sempre a encarnar em novas personalidades? Resposta: sem dúvida. Aliás, pode comparar-se esse ciclo de vida ou período de encarnações com a vida humana. Tal como esta é constituída por dias de atividade, separados por noites de sono ou inatividade, também no ciclo de encarnações, a uma vida de atividade se segue o repouso devacânico. Pergunta: e é essa sucessão de nascimentos que se define como reencarnação? Nem mais.
só através desses nascimentos é que os inúmeros milhões de egos podem evoluir continuamente para a perfeição última e para o repouso final, cuja duração será idêntica à do período de atividade. E o que é que determina a duração ou qualidades especiais dessas encarnações? Pergunta-se. E resposta: o karma, a lei universal de justiça retributiva. Considero uma lei inteligente? Não é possível clarificar uma coisa impessoal. Uma coisa que não é uma entidade, mas uma lei atuante, universal, empregando um adjetivo ou uma qualificação. Se me perguntar qual é a inteligência causativa do karma, terei de lhe responder que não sei. Mas se me pedir para definir os seus efeitos e para lhe dizer quais são, segundo a nossa doutrina, poderei dizer que a experiência de milhares de épocas nos mostra que são equidade, sabedoria e inteligência infalíveis e absolutas. Pois o karma, nos efeitos que produz, é aquilo que corrige constantemente a injustiça humana e todas as deficiências da natureza. Aquilo que repara rigorosamente os agravos. Uma lei retributiva que recompensa e castiga com igual imparcialidade. No sentido mais estrito, poderá dizer-se que não olha a pessoas e, por outro lado, que não pode ser propiciado nem afastado pela oração. Mas o que é o karma? Como já disse, consideramos-lo a lei última do universo, a fonte, a origem e princípio de todas as outras leis que existem na natureza. O karma é a lei infalível que ajusta o efeito à causa nos planos físico, mental e espiritual do ser. Como nenhuma causa, por muito pequena ou muito grande que seja, deixa de produzir o respectivo efeito, quer se trate de uma perturbação cósmica ou do simples ato de mover a mão, e como uma coisa produz outra que lhe é idêntica, o karma é a lei invisível e desconhecida que ajusta sábia, inteligente e equitativamente cada efeito à sua causa, seguindo esta até àquilo que a produziu. Embora o karma em si seja incognoscível, a sua ação é perceptível. Diga-me então como descreveria de uma maneira geral essa lei do karma. Segundo a teosofia, o karma é uma lei de reajustamento que tende sempre a restabelecer o equilíbrio perturbado no mundo físico e a harmonia interrompida no mundo moral. Afirmamos que o karma não atua desta ou daquela maneira, mas atua sempre de modo a restabelecer a harmonia e preservar o equilíbrio em virtude dos quais o universo existe. Dê-me um exemplo. Pergunta. Resposta. Imagine um lago. Uma pedra cai na água, provocando ondas que vão perturbar as águas tranquilas. Estas ondas movem-se num vai-vem até que, por fim, devido à ação daquilo a que os físicos chamam a lei da dissipação da energia, param e a água regressa ao estado de tranquilidade em que se encontrava anteriormente. Do mesmo modo, toda a ação, seja em que plano for, vai perturbar a perfeita harmonia do universo, e as vibrações assim produzidas, se a sua área for limitada, continuarão a fazer-se sentir até que o equilíbrio seja restabelecido. Mas, uma vez que a perturbação tem origem num ponto específico, é evidente que o equilíbrio e a harmonia só podem ser restabelecidos se as forças que dele partiram por efeito da perturbação voltarem a convergir nesse mesmo ponto.
Concluídas as apresentações, sabiamente elaboradas, inspiradoras, qualquer uma delas, articulando-se e complementando-se umas às outras, passamos então à segunda parte da sessão, uma parte de perguntas, respostas, comentários. Belíssima seleção de temas, dos 4 temas tratados, belíssimos textos, portanto, apresentações, e obviamente estou muito grata pelas palavras, pelo trabalho, pela partilha. É curioso que hoje em dia fala-se muito de gratidão, quase toda a gente utiliza a palavra gratidão, mas de facto gratidão é, para mim, qualquer coisa de muito mais profundo do que a gratidão superficial de que se fala. A partilha é extraordinariamente importante, porque o conhecimento é qualquer coisa que não devemos reter apenas para nós, até porque ao partilhar aprendemos sempre, trocamos ideias. O trabalho da liberdade, enfim, talvez um pouco mais longo do que os outros e muito, muito interessante, com citações e com um final com a Sofia de Melbrenner que me deixou perfeitamente extasiada. E também relativamente ao karma, o último trabalho, enfim, vou também ler. Boa tarde a todos. Portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer portanto, ao palestrante que falou sobre o karma é a seguinte: que fatores poderão estar interligados nas incidências kármicas do que se passou na Segunda Guerra Mundial e o que se passa atualmente na invasão da Ucrânia pela Rússia? Bom, isso já é uma questão mais complexa, tem a ver com o karma da própria humanidade, julgo eu. A história parece repetir-se um pouco. Foi uma boa questão esta levantada. O karma, a humanidade tem um karma também. Os povos têm o seu karma. Agora, as razões que provocaram ou que deram origem a essa invasão da Ucrânia pela Rússia, ou seja, certamente no passado, provavelmente haverá uma razão, certamente, para isso acontecer. Mas agora, a avançar mais do que isto era especular. Trata-se de um assunto complexo, mesmo do ponto de vista kármico, mas o karma pode ser encarado como um fenómeno de caráter global. E, portanto, em situações tão complexas quanto estas, Segunda Guerra Mundial e aquilo que está a acontecer no presente, são difíceis de perceber sem cairmos no risco de especularmos, como dizia o Paulo, de tomarmos partido, ou de sermos preconceituosos, etc. Os riscos são muitos. Mas acredito que sim, que as questões possam ser encaradas do ponto de vista kármico, sendo certo que não me comprometeria a tomar qualquer género de opinião sobre o assunto, porque ela poderá ser arriscada, e preferiria ver o karma deste ponto de vista global, entendendo do ponto de vista global e do ponto de vista da humanidade como um todo, aquilo que está a acontecer, sem entrar em detalhes que na verdade nos escapam completamente. O que eu ia dizer também vai nessa linha, e é apenas dizer que é um bom exemplo, não só da densidade e do dinamismo do karma, mas dos vários níveis de karma, porque sabemos que há karma individual, karma familiar, karma, por exemplo, nacional, karma global. Então, nesta situação que é tão complexa, para além de poder haver realmente relações kármicas entre aquilo que não ficou resolvido na Segunda Guerra e que agora volta a surgir,
por outro lado, estamos a ver, e se olharmos com atenção, podemos ver os muitos níveis de karma. O que poderia ser interessante aqui, para não cair nos riscos que o Carlos e o próprio Paulo já tinham mencionado, é vermos a intrincada rede, porque o karma é qualquer coisa de extremamente dinâmico e todas as pessoas e todos os seres, porque não são só os humanos que têm karma. O karma, no fundo, é uma lei universal que é transversal a toda a manifestação e a toda a natureza. Portanto, reparem como é complexo, mas reparem também como é apaixonante quando nós olhamos, por exemplo, um fenómeno global como essas duas guerras e depois vamos tentar seguir aquilo que possam ser os fios kármicos a nível individual, a nível de estruturas familiares, a nível de cidades, a nível, por exemplo, do que está a passar-se com a agricultura, com as questões ambientais e verificarmos, e depois comparativamente, até estudarmos outras épocas, não apenas a Segunda Guerra Mundial, mas, por exemplo, determinados períodos de fim de civilização e vermos então aí padrões que se repetem. Portanto, aqui, numa visão imparcial, sem estar a entrar propriamente nos problemas, sem estar a tomar lados, podemos ver pelo menos a complexidade daquilo que é o karma em ação. O karma é complexo de um ponto de vista global, mas não é menos complexo de um ponto de vista pessoal, por assim dizer. Porque, como a própria senhora Blavatsky diz na Chave da Teosofia, o karma está relacionado com a interdependência que existe entre todos os seres, como dizia há pouco a Isabel. Poderemos, de facto, referir o karma individual, o karma da nação, o karma da família, o karma de um continente, etc., mas ele é a tal ponto intrincado, a tal ponto complexo, que convém desenvolvermos a capacidade de o ver de um ponto de vista coletivo, até porque isto relativiza aquilo a que nós chamamos o nosso karma e compreendemos-lo nesse karma que é coletivo. E isso ajuda-nos a não nos preocuparmos tanto conosco próprios e com o nosso caminho em direção, seja lá aquilo que for, mas sim em contribuirmos no alívio do karma que resulta dessa interdependência e que não é de ninguém em particular, mas de todos nós. Todo o karma coletivo pode ser aliviado através da transformação de nós mesmos, a qual talvez possa advir de um autoconhecimento que é permanente. É precisamente por este aspecto que foi frisado pelo Carlos, de sermos todos um e de estar tudo interligado, que cada vez que um ser evolui, todos os outros evoluem com ele. E esta também é a explicação para aquele fenómeno que aparece muitas vezes, uma borboleta bateu as asas nas Filipinas e houve um tsunami nos Estados Unidos. A borboleta, claro que nunca teria a capacidade ou a força de provocar qualquer coisa de semelhante, se não fosse pelo facto de que todos estamos interligados. E, portanto, a forma também, isto que o Carlos estava a dizer que é muito importante, a forma como nós vivemos as nossas coisas pessoais pode ser transformada pela teosofia quando nos habituamos a olhar de fora para dentro e de cima para baixo e vermos que somos parte de uma tapeçaria extremamente complexa em que todos os outros, de alguma forma, contribuem também para aquilo que nós somos. E a gratidão também pode ser essa. Até uma gratidão, mesmo as coisas difíceis do karma, porque elas nos permitem evoluir. O que é que a teosofia diz? Qual é a base fundamental da teosofia? Somos todos um. Portanto, vimos todos do mesmo sítio e tudo está interligado. Tudo, o ambiente, as pessoas, os animais, os vegetais, as pedras, tudo o que se faz numa determinada zona ou no que for, provoca determinadas vibrações que vão afetar todos os outros. E o que estamos neste momento a fazer, uns com a guerra, outros com as crises económicas, outros com outras coisas assim no estilo, que prejudica montanhas de pessoas.
Nós agora estamos focados mais ou menos na Ucrânia e na Rússia, mas não sei o quê, e parece que ficou de lado toda a fome, toda a miséria que há por todo lado, nomeadamente em África. Mas todas estas coisas que a gente faz, ou deixa de fazer, ou permite que outros façam, vai afetar tudo e mais alguma coisa. Da ganância que produz a utilização indevida dos recursos e não considera a Terra como um ser vivo, estão a começar a ver-se nas alterações climáticas, que já nem são alterações climáticas, são urgências climáticas que estão aí à nossa porta. Portanto, isto é mais uma oportunidade para nós aprendermos que todas as coisas que agora estamos a fazer se irão repercutir como karma, coletivo, individual, pessoal, como for, futuramente. Boa tarde a todos. O que eu posso dizer agora está muito longe da profundidade que todos tiveram na intervenção. Mas eu fui fazendo apontamentos à medida que foram feitas as apresentações e em relação, por exemplo, à ANI, à questão da gratidão, eu mencionei algumas frases que me tocaram. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente de Deus. O universo está sempre a nosso favor. Portanto, é olhar de forma positiva para tudo o que nos acontece. Porque tudo, independentemente do final, é uma aprendizagem, é uma oportunidade de aprendizagem. Em relação à questão da partilha, que foi desenvolvida pela Rita Jardim, partilhar é a fraternidade em ação. Foi o que eu tirei. É aceitar a liberdade do outro. Portanto, esta ligação, o estar solidário. Partilhar é estar solidário. É não julgar. É agir com amor em relação ao outro, ao próximo. Quanto à questão da liberdade à luz da filosofia desenvolvida pelo José Luís Franco, de facto foi um conteúdo profundo, requer de facto uma leitura atenta, mas há aqui uma expressão que a liberdade pessoal tem uma relação com o inconformismo. Este inconformismo é um catalisador ao despertar. Tolstói, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. Porque eu diria que a liberdade é um subproduto da ação com verdade. E por fim, a questão do Paulo, do karma. A questão do karma é importantíssima. Aliás, é uma lei que é a base de tudo. Age de forma invisível, promove a equidade e a justiça. Sem dúvida que a lei do karma ela ocorre porque qualquer ação que tenhamos, e é isto que fará a diferença, e quanto mais autoconhecimento tivermos, porque quando nós tivermos cada vez mais a consciência de que qualquer ação nossa terá uma repercussão com a mesma intensidade e natureza, levará cada um de nós a agir de forma positiva e para o bem. Se é da mesma intensidade e natureza, o efeito boomerang poderá ter algum egoísmo, mas não, é assim. A ideia é, se promovermos a bondade na nossa ação diária, eu diria que essa é a forma certa de agir. Boa tarde a todos. Queria agradecer a generosidade, o cuidado com que fizeram as vossas apresentações, a vossa entrega. Lembrar que isto foi partilhado pelo grupo, que a própria escolha dos temas apresentados por eles e que eles sugeriram foi um bocadinho também debatida, e dizer que isto também faz parte de estar no ramo, para quem não está habituado a fazer estas reuniões, e portanto todos nós nos sentimos revisados nisto, mas fizeram de um modo com uma maestria muito grande, e no fundo acabam por alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração
e realmente, se depois começarmos a detalhar o que vai dito, às vezes tínhamos que parar um bocadinho após cada coisa. Isto é assim, tanta coisa, tanta coisa. Mas a ideia era mesmo essa, é mesmo essa. Eu acho que, apesar de parecerem coisas que são um pouco separadas, partilha, não é separado de generosidade, nem de liberdade, e depois vem o karma, mas realmente o karma é o que mistura isto tudo, ou seja, quando há tal ação-reação, ou tudo o que existe, tudo o que nós fazemos tem uma resposta, e portanto os vossos efeitos karma sobre nós que assistimos àquilo que vocês dizem são espetaculares. Eu acho que talvez tivesse interesse, não, é só uma ideia, voltarmos depois, se calhar em grupo ou nas nossas reuniões, um bocadinho, se calhar há algumas frases ou algumas coisas que foram ditas, porque só por elas dão para se pensar imenso e para se aprender imenso, não só o que nós fazemos na nossa vida, como a teosofia, porque no fundo a teosofia é um bocadinho isto tudo. São ideias que nos transformam, são ações, são pensamentos que trazem ações, que formam o nosso caráter e que transformam o nosso destino, como dizia lá você. Muito obrigada. Quando nós chegamos à teosofia, inicialmente, talvez ficamos um bocadinho baralhados, porque podemos entrar é como se estivéssemos a entrar num universo a que não estamos verdadeiramente habituados na nossa vida e precisamos de algum tempo para assimilar as coisas. Uma das coisas que eu descobri logo inicialmente na teosofia é que aqui não se vive em competição, vive-se em colaboração. Toda a gente aqui vive em fraternidade, e isso às vezes, nós vivemos numa sociedade que às vezes é um bocadinho ambígua, temos alguma dificuldade, ou podemos ter alguma dificuldade em adaptar-se a isso. E como eu vos falei em ferramentas também, para mim cada livro, cada conteúdo bibliográfico é uma ferramenta importante, porque há pouco tempo foi publicado no nosso país um livro que, para mim, que já o adquiri, é uma ferramenta muito, muito interessante e com alguns conhecimentos. E para quem está de novo, pode ser muito interessante tomar conhecimento com muitos termos que a gente começa a ouvir e começa a dizer, não sei o que isto é. Não, depois vou investigar, pois não sei o quê. Não é? Então pode ser interessante. O livro que me estou a referir é o Glossário Teosófico, da Helena Blavatsky. Tem imensos termos para quem começa a entrar na teosofia e se depara realmente com termos e com citações e com coisas que, não conhecendo, pode até ficar um pouco desanimado e não perceber certos contextos. Pronto, foi só deixar este pequeno contributo. Muito obrigado. Todos estes temas dos 4 palestrantes de hoje e todas as outras coisas que vamos aprender, quer no Ramos, quer na literatura, quer onde for, têm uma única e exclusiva finalidade, que é nós conhecermos a nós próprios. Quem somos nós? Aquela pergunta que se faz muitas vezes, quem somos nós? O que é que estamos aqui a fazer? E como é que vamos fazer? Se é que é para fazer alguma coisa. E todas estas perguntas e respostas têm a ver, ou todos estes temas que vão sendo elaborados, vão sendo discutidos, aperfeiçoados, têm como finalidade que a pessoa se reconheça a si. E isto é um caminho que nós temos que trilhar para o caminho da perfeição, para nos tornarmos cada vez mais compassivos, mais lúcidos, mais intercomunicativos uns com os outros, colaborantes, a ideia da colaboração ser muito mais teosófica e até humanista do que a competição, a qualquer custo. E isto é que é o importante e é a finalidade que todos os ramos da sociedade teosófica e a sociedade teosófica, de uma maneira geral,
tem por objetivo tornar relativamente mais fácil, através do estudo, da observação, da ação, o autoconhecimento. E quando nós temos pelo menos umas luzes do autoconhecimento, o que é que andamos aqui a fazer, como é que colaboramos, como é que fazemos, isto é aquilo que se costuma dizer, a transformação começa em cada um de nós. Eu gostaria de saber como é que é conciliável, como são conciliáveis as noções de liberdade, livre-arbítrio e karma. O livre-arbítrio, a liberdade e o karma, na realidade, são coisas que estão interligadas, não é? Portanto, a liberdade, sob a forma que eu a expus, trata-se de falar sobre uma liberdade mais interior e uma expressão mais profunda da liberdade. O livre-arbítrio é algo que fará parte da nossa expressão de cada um, a capacidade de se afirmar e de se conseguir caminhar dentro da sua, ou de posse da sua liberdade. O karma é algo a que todos nós estamos sujeitos e que vamos dominando, dominando entre aspas, porque penso que, não sei se pode falar em domínio do karma, mas pelo menos em função da consciência que vamos ganhando do que é a lei do karma e de como atua o karma, nós vamos moldando o nosso livre-arbítrio e em função disso também vamos moldando a forma como lidamos com a nossa liberdade. Ao karma, nós não temos forma de escapar, até porque já foi dito aqui hoje que o karma tem muitos níveis, não é? Existe o nosso karma pessoal, o nosso karma familiar, o nosso karma nacional, o nosso karma mundial, portanto, coletivo, e isso é uma coisa complexa que não conseguimos definir. De qualquer maneira, em função da consciência que vamos ganhando, e aí a teosofia, para mim, tem sido muito importante para conseguir ganhar essa consciência, vamos modificando a nossa maneira de ser, a forma como atuamos no mundo, a forma como agimos, como pensamos, como falamos, como toda a nossa ação vai ser transformada e isso influencia a forma como vamos ganhando consciência para a nossa vida, vai influenciando a forma como agimos perante o karma. Não sei se estou a ser muito explícito nisto, porque o nosso karma vai se transformando em função da forma como vamos ganhando a nossa consciência de como as coisas são, como na realidade elas são, e isso vai expandindo a nossa liberdade e vai nos dando controle sobre o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós conseguimos ir crescendo, e crescendo, se calhar é a palavra certa, no mundo e crescendo com os outros em função dessas três situações, sendo que o karma é primordial. Então, estamos todos sobre a alçada dele e não podemos fugir muito daí, embora a ação de cada um seja fundamental para o todo. Somos nós próprios que construímos todo o nosso karma. Portanto, aparentemente, quando nos acontece uma coisa má, que nos parece má do ponto de vista do karma, parece que não temos liberdade, mas esquecemos que fomos nós próprios que construímos tudo aquilo que levou àquela situação. Através do livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio. E temos dois tipos de liberdade. Temos a liberdade de começar a tomar consciência para não continuarmos a criar as mesmas armadilhas para nós próprios, portanto, a questão da consciência que o José Luís falou, e, por outro lado, a questão de usarmos o nosso livre-arbítrio de uma forma, tanto quanto possível, cada vez mais consciente.
karma é realmente uma coisa dinâmica, é uma coisa que faz parte da vida, faz parte da vida de todos os seres e de todo o universo. Tudo que tem uma ação tem uma reação. Nós, por acharmos que vem sempre uma reação, não devemos deixar de ter outras ações. O karma, no fundo, é algo que existe sempre. Se nós passarmos a apanhar um autocarro que vai para um outro lugar, então, se calhar, as nossas ações levam-nos a outro caminho. Portanto, é um bocadinho pensarmos no karma como apenas, para ser mais simples, ação e reação, e como tudo o que nós fazemos tem uma reação, nem que seja viver. A minha ação de viver faz com que eu, na minha vida, contacte com várias pessoas, e ao contactar com várias pessoas, ou com animais, ou seja com o que for, até o que eu vou comprar, tem um karma associado. Tem uma ação e ação. Então, não há que fugir ou não fugir. Eu acho que o que nós temos que ver é que queremos encontrar respostas a coisas mais negativas ou mais positivas que nos encontram, que encontram e que, digamos, passam nas nossas vidas, em vez de andarmos à procura do porquê, às vezes o porquê não está no presente e não encontramos o porquê, mas podemos depois saber como é que eu vou viver isto e o que é que eu vou fazer com isto. E aí estamos a usar o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade, ganhando a nossa liberdade interior, que permite criar sempre novas ações ou novas reações, e então todo o karma que nós estamos a criar acaba por ter o seu efeito, não só em nós, mas primeiro naqueles que estão mais próximos e depois no nosso país, com os outros que estão mais próximos, estão mais longe, e depois assim sucessivamente até ao karma da nossa humanidade. Estes problemas, estas questões, quando são encaradas de um ponto de vista fragmentário, são difíceis de entender, porque todas elas estão ligadas entre si. De qualquer modo, dizer aquilo que é o karma é relativamente simples, na medida em que o karma é qualquer coisa de objetivo, é como se fosse um movimento incontornável, imparável. É uma lei da ciência comprovada, objetiva. A liberdade é bastante mais complexa de um ponto de vista da tentativa de defini-la, porque qualquer definição de liberdade será sempre uma forma de limitar, de condicionar a liberdade no seu todo. Em relação ao livre-arbítrio, curiosamente, esta tarde, antes da sessão, estive a conversar com um amigo ligado à neurociência e à ciência cognitiva, na área da investigação, e dizia: o livre-arbítrio é uma ilusão. É uma ilusão, o livre-arbítrio. E, de um certo ponto de vista, é um daqueles muitos argumentos que nós utilizamos para fugir a qualquer coisa. Temos medo do determinismo, eu não estou a defender o determinismo, e o livre-arbítrio pode ser uma espécie de contrabalanço, de equilíbrio em relação ao determinismo. Mas nessa conversa com esse meu amigo, ele explicava-me que na neurociência e na ciência cognitiva, na atualidade, estão a ser feitas investigações ao nível do cérebro muito curiosas. E uma delas tem a ver com o facto de estar a ser estudada uma área do cérebro com a qual parece que as decisões, às quais nós chamamos livre-arbítrio, são tomadas em qualquer uma outra área que escapa ao nosso domínio. E, portanto, de um certo ponto de vista, quando dizemos que tomamos uma iniciativa ou assumimos uma escolha ou somos livres desse ponto de vista do arbítrio, isso poderá ser uma ilusão, isso poderá ser falso. Não estou a dizer que isto signifique que estejamos acorrentados a alguma coisa que tenha a ver com o nosso karma, não é isso. Mas há qualquer coisa em nós que escapa ao nosso raciocínio,
nomeadamente em relação à questão do livre-arbítrio, e pensarmos que podemos exercer o livre-arbítrio pode ser, de facto, uma ilusão, pode ser um engano, por assim dizer. O livre-arbítrio, muitas vezes associamos isto à mente apenas, porque é o que nós decidimos. Mas o livre-arbítrio, as nossas decisões, como sabemos, são muito pouco mentais e são muito mais emocionais. E a consciência não está ainda bem definida nem estudada do ponto de vista científico. E é a consciência normalmente decide. Portanto, se calhar é isto que vem à frente e que depois não se percebe como é que nós decidimos, não é? Tem a ver com isto. Talvez possamos dar por encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, à Ani, à Rita, ao José Luís e ao Paulo. E, em primeiro lugar também, à Isabel e ao José António. A sessão foi, de facto, muito positiva. Contribuiu, de alguma forma, para deixarmos florescer em nós o otimismo que tanto faz falta nos dias de hoje. O otimismo, o humor, a boa disposição, etc. A gratidão, a partilha, a liberdade e o karma fazem sentido quando têm na sua base uma capacidade que todos nós temos, que é a capacidade de ser afetuoso, de ser afável, e também a capacidade de refletir com os outros de uma forma desinteressada. E foi de facto aquilo que se pôde verificar na tarde de hoje. De facto, este afeto é fundamental e as grandes aprendizagens fazem-se na base do afeto e na base da abertura. Fazemos um momento de silêncio, darei um sinal quando a sessão for encerrada. Um abraço grato, um abraço partilhado, um abraço pleno de liberdade, no contexto do movimento que a todos leva numa mesma direção, que é o movimento do karma. Está encerrada a sessão.